Bom dia, galera, tudo bem? Semana passada não deu colocar vídeo, ontem a internet não estava das melhores, não importa a luz, o que importa é o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês, no qual o Senhor veio destravando essas últimas semanas no meu coração. Queria falar a respeito de irmandade. Você aprendeu a ser irmão? Então, desde pequeno, né? Eu tô falando de irmão, irmão, irmão dentro do lar, e o que que isso traz de dor na nossa alma, o que que isso nos afasta do amor de Deus. E como que isso pode ser curado, sim. Ontem, né, fez um ano de falecimento, 3 anos de falecimento do meu irmão, morreu com 41 anos, um homem super jovem. E nós tínhamos uma diferença de idade de 8 anos, então assim, a gente não tinha aquele grande convívio de brincar junto, de 2, 3 anos de diferença. Mas a gente, o pouco que a diferença que um tinha do outro, a gente aproveitou, não era aquele irmão que queria morte um do outro, briga um do outro, assim, que não se olhava na cara. Então isso, graças a Deus, a gente teve essa irmandade, né. Mas o que eu quero falar, assim, com vocês, que chega num ponto, quanto mais velho vai ficando, mais difícil vai acontecendo, de irmãos que não querem viver junto, não querem ter convívio, e essa questão de não aceitar a irmandade acaba em todas as questões da sociedade trazendo dores. E muitas das vezes, em muitos lares, pais que não conhecem a palavra de Deus, que não entendem o que que acontece, o que que acontece? Eles acabam colocando um irmão contra o outro. Na palavra está escrito que é abominável para o Senhor é aquele que espalha contenda entre irmãos. A gente gosta só de falar de versículos, palavras que traz acalento para o nosso ego, não matar, roubar, não adulterar, mas aqueles também tem muita coisa ali que o Senhor fala para que a gente tenha um destrave. E o que que acontece? Como que essa semente de divisão entre irmãos é plantada? Através da comparação. Olha como que teu irmão é comportado. Faça igual teu irmão. Você não é igual teu irmão. Olha, teu irmão conseguiu se formar e você ainda tá aí nessa série? Nossa, teu irmão comprou um carro e você ainda tá com isso daí? Ai, filho, você tem que ser comportado igual teu irmão. Como que teu irmão não faz as coisas direito e você não faz? Como que teu irmão não sei o quê e não sei o quê? E isso são sementes plantadas de inveja, contenda, divisão dentro do coração da criança, do adolescente, do adulto, que acaba trazendo amargura para o coração dela, porque aquela semente é plantada. Então, aquela pessoa que está do meu lado, eu tenho que competir com ela. Eu tenho que passar por cima dos princípios, eu tenho que ser melhor do que ela, eu tenho que ter um carro melhor do que ela, eu tenho que ser melhor do que ela. E principalmente quando é irmão. E muitas das vezes a gente não mede palavras com o irmão, porque não vai deixar de ser irmão. A gente mede palavra com amigo, porque se eu falar qualquer coisa que ofenda meu amigo, ele vai deixar de ser meu amigo, então eu vou moderar. Mas meu irmão não deixa de ser meu irmão, então tem falta de respeito, algumas palavras, e isso é semeado, muitas das vezes desde pequenininho, às vezes até pela prof. Olha que comportadinho que é os coleguinha tal, e não é por mal, não é que você acorde num dia e fala: "Eu vou trazer na terra contenda entre irmãos", não é assim. O inimigo, desde a fundação do mundo, ele fez um plano perfeito para acabar com as famílias. E quando ataca nos pais, vai para os filhos. E o que que ele vem trazer? A divisão na família. E como que ele vai trabalhar com uma divisão na família? Contenda entre irmãos. Como essa contenda entre pai e filho, mãe e filho e principalmente entre os irmãos acabar? Porque a partir dos nossos filhos são nações. Eu tenho o Guilherme e o Arthur. A partir deles são minha geração. Eles são minha geração. Eles são meus filhos que vão gerar outros filhos. Mas se eles estiverem divididos, reino dividido não prospera. Eles são a minha nação. E como que eu faço para que isso seja trabalhado dentro do coração deles? Vocês são irmãos, vocês se amam, se respeitam. E filhos únicos, eu já vou chegar nessa parte de filho único. Então, semana passada eu vi uma mulher, né, de 37 anos educando os irmãos. São 4 filhos que ela tem, 2 anos de diferença cada um.
E eu achei a primeira coisa que eu achei interessante foi o ano passado, ela comentando do aniversário do filho mais velho, que daí os irmãozinhos, um de 10, outro de 8, outro de 6 e a outra de 4. É uma diferença mais ou menos assim, eu não sei. De repente, um irmão mais velho estava no aniversário. O do meio ficou assim, né? Filho, vai lá, olha no olho do teu irmão, fala que você ama ele, dá um abraço no teu irmão. E assim ela foi ensinando. Aí teve um dia que ela falou que ela estava tão exausta de um irmãozinho brigar com outro, que ela chamou: Olha, se o papai e a mamãe morrer, vocês vão ter uns aos outros. Vocês vão estar fortalecidos uns com os outros. E eu achei tão lindo ela educar nesse sentido. E o marido dela estava ensinando cursos, né, para nós, e ele comprou uma fazenda muito grande. E essa fazenda foi contenda entre irmãos. E os irmãos brigaram, queriam herança e vendeu a preço de banana. E todas as maiorias do grande capital que as pessoas conseguem são briga entre irmãos. Porque não consegue, precisam parar ali. E, com as brigas, então vamos vender a preço de banana, cada um pega a sua parte e Deus no comando. E ele foi lá e falou: por que essa fazenda está sendo vendida? Porque teve briga entre irmãos, os pais morreram, e ele, preço de banana, eles querem se desfazer disso daqui, um não olha na cara do outro. E ele pegou os 2 filhos mais velhos e levou na fazenda. E começou a orar sobre a vida dos filhos. Aqui que foi desgraça, foi sem bênção. Eu achei interessante que ele ligou: vocês querem reconciliação? Vocês querem que nós vá orar com vocês, com a família? Não, não, cada um pro seu lado dele. Então já fiz minha parte, eu vou comprar a fazenda. E tem que ser assim também, sabe? É, a pessoa não quer, né? E lá ele trouxe os 2 filhos, mostrou a fazenda para os 2 filhos pequenininhos. Aqui foi contenda entre irmãos. Aqui foi uma divisão entre irmãos. E eu quero que nós vamos orar junto. E ele começa a orar com os filhos. E eu quero que vocês jurem que vocês vão ser um para o outro. Um para o outro. Desde pequenininho aquela semente é plantada. E muitas das vezes começou lá atrás, através do pai querer um e o outro para cuidar, para ser mimado. Paz, cultura, ganância. Vamos dividir. Os nossos pais não entendiam da palavra do Senhor, então nós perdoamos. Nossos, que eu digo assim, o mundo não entende, eu não entendia. E o que que acontece? Ó, teu irmão tá com ciúme de você. Ó, teu irmão, ele cresceu, mas ele quer ser igual a você, pequenininho. E começa a plantar naquele coração ali a dor da amargura, a dor da tristeza. Tem ciúme, tem inveja de você e começa a plantar naquele irmão a dor. E Satanás encontra aquela brecha para atuar na vida dessa pessoa, que ela é desmerecedora, porque o irmão tem e eu não tenho, sendo que nós somos irmãos. E isso é tão forte que você pega Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Deus é a representação do Pai, Filho é Jesus e o Espírito Santo é a representação da mãe. O Filho é a representação do irmão. Então, se eu tenho treta com meu irmão, quando fala Jesus foi nosso irmão mais velho, a gente já tem treta. Quando fala de irmão, já tem treta. Muitas pessoas não conseguem congregar na igreja quando fala de irmandade, quando fala de irmãos. Ele tá lá, mas ele não sabe que é ser irmão. Ele tá lá, ele não sabe ter compaixão do irmão. Ele tá lá, mas está disputando com o irmão. Por quê? Porque não entende o sentido de ser irmão. O nosso irmão mais velho, vocês têm noção, entregou a vida por nós. Ele não competiu, ele se humilhou. Então, quando a gente fala de uma geração forte entre irmãos, entre eu e você, nós somos irmãos. Mas se eu não tenho essa ideia de irmão, essa semente, desde quando eu sou criança, bem plantada no meu coração, eu sempre vou olhar o outro com um olhar de competição. A minha alma vai estar ferida para competir, para desgraçar, para estar ali contra o meu irmão. Então, a irmandade, desde a infância, ela é uma semente plantada. A cultura,
demônios, Satanás, o que você quiser, ele usou a cultura. Você pega as grandes novelas, pensa, e ali nós temos que dividir a família, o pai gostar da novinha, a mãe é uma megera que só fica limpando a casa e não se preocupa com a família, e os irmãos disputando a mesma mulher, e as irmãs disputando o mesmo homem, a Paulina, a Paola, as irmãs gêmeas, uma é boazinha, a outra é mal, mas a briga entre irmãos e Satanás operando nas novelas sem ter dó. Na época de 70, 80, 90, irmãos, 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 divisão, divisão, divisão. Aquilo foi instalado aqui, ó, na nossa cabeça. Então, quando fala de irmão, já fala que eu tenho que disputar, fala que eu tenho que brigar, porque briga de irmão. E outra coisa que aquela mulher trouxe, na casa dela é proibido o irmão não falar com o outro. E eles são pequenininho. Você pode não discordar do teu irmão, mas da minha casa vocês têm que se falar. Vocês têm que se falar. Então, olha o que que uma mãe planta, o que que um pai planta. Às vezes um filho apronta, 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 e o outro está trabalhando e o pai e a mãe faz olho superficial. Então, desde lá, a consciência dos nossos pais, que eu falo pais é no modo geral, que não entende da Bíblia e que os pais deles ensinaram assim e que nós temos que perdoar. Então, nossos tataravós ensinaram assim, bisavós, vós, mas a partir de hoje, nessa palavra, ou em tudo que você escutou no culto, na missa, vai sendo quebrado esse mal. Nós vamos unir os irmãos, unir com amor, é teu irmão, é teu sangue, é teu irmão adotivo, ame, respeito, é teu irmão da igreja, é teu irmão. Instalar o drive, é irmão, não tá disputando com você, é teu irmão em Cristo. E tirar essa disputa, essa ganância, essa inveja, esse ciúme que é instalado, tá com ciúme, então tem que disputar. Acabou. Hoje é a irmandade em Cristo. Quão abominável para o Senhor aqueles que espalham contenda entre irmãos. Deus abomina. Às vezes você fala, ai, Deus não gosta que mate nem que roube, mas está trazendo contenda. Então vamos rever nossos conceitos hoje de irmandade. Nós chegar no nosso trabalho é meu irmão. Nós chegar na igreja é meu irmão. E tirar essa ferida da alma. Dói a alma. Porque a família está dividida e irmãos estão disputando. Ai, eu falo tanta coisa que às vezes eu me perco. Então, essa palavra aqui é igual eu tinha falado, né, da moça falando não, aqui dentro da casa pode discordar os irmãos, mas não podem ficar sem se falar, porque vocês são nações, vocês são minha geração e aqui vocês vão ter amor e respeito um pelo outro. Tem pai e mãe a gente escolhe? Não escolhe. Irmãos a gente escolhe? Não escolhe. Então Deus te deu de presente, ame, respeite e pé na rocha. Ah, mas ele não sei o que, não sei o que. E sempre tem um ferido, muito mais com o irmão do que os demais irmãos fora da família. E é isso que Satanás tem operado e foi isso que Deus falou muito comigo 2 semanas. Fala da cura entre a irmandade. Às vezes a pessoa está tão ferida na família que ela vai para a igreja, começa a falar, dá paz do Senhor para o teu irmão, aquilo já foi uma flecha no teu coração, irmão. Dá paz, vamos orar, irmãos. Aquilo é outra flecha no teu coração. Que irmão? E Jesus é nosso irmão, mais velho que deu a vida. Então, irmandade, ele nos ensina. E andar em irmandade com os discípulos é mais forte ainda. Ele tem aquele que ele é mais íntimo, mas ele não disputou. Judas, disputa com Pedro aqui. Pedro, você é melhor que João. João, você tem que ser igual Pedro, mais ousado. Pedro, você tem que ser igual João, mais calmo. Não, ele uniu. E quando um quis se sobressair, ele, opa, do meu lado não. Prepara um lado para os meus filhos. Maior é que serve. E isso me emocionou muito. Sobre irmandade. Foi o que o Senhor falou muito. Curar essa irmandade. Vive, você falou que ia falar dos filhos únicos. Filho único. Cuidado para não buscar essa irmandade. Amigos, esposo, esposa e pessoas que
tranqueira. Também nós que tranqueira mesmo. Busca essa irmandade numa amiga, busca essa irmandade em pessoas, e as pessoas geralmente sabem que são filhos únicos para querer chegar perto, acaba manipulando. A nossa falta de irmandade acaba buscando muitas amizades que não prestam para nossa vida e para o nosso crescimento. Então, como eu não tinha irmã da minha idade, meu irmão era mais velho, quantas irmãs eu procurei em pessoas que me manipularam, pessoas que usaram da minha boa vontade e em más companhias total, total, com amigas que me levaram para o fundo do poço. Eu busquei essa irmandade. Então, esse filho único a gente tem que vigiar para não buscar. Às vezes está com o esposo ali e acha que é o amigo, é o parceiro, mas é o esposo. E busca aquela amizade, aquele brothers que acabam não crescendo, sabe? Sendo assim, amiguinho. Busca a irmandade na má companhia. Nossa, o cara é top, o cara é 10, né? Porque amigo é assim. Amigo não tem treta para oferecer dentro da casa disputando a vaga do banheiro. Então, ali começa a buscar em coisas que não têm sentido. Olha para o teu irmão, que é Jesus, que ele vai suprir essa necessidade. E aqueles que tiveram muitos irmãos, quando compra um tênis para um que é pequenininho, o outro mais velho está sem. Aquela disputa, aquela coisa toda. Então, assim, e acaba trazendo toda essa divisão, essa coisa que nós estamos vivendo. Então, hoje eu queria que o áudio foi longo, né? Mas eu queria que nós entendêssemos que nós somos irmãos, que desde pequeno plantar semente, quando adulto saber, eu não preciso disputar, não preciso brigar por aquilo que o outro tem, eu não preciso ser melhor do que o outro, porque eu não estou disputando nada. O que está disputando? Nós não estamos disputando nada. Como que eu vou disputar com uma mulher que eu não conheço? Carinho, afeto, atenção, dinheiro, casa, carro. Como que eu vou ter essa disputa? Não existe. É coisa da nossa cabeça. É coisa que foi plantado em doutrina e criação. Tem que disputar, tem que ter ciúme, tem que ter inveja, tem que ter. Agora, quando a pessoa fala, não precisa se disputar. Você é amado, você é aceito. Respeita a vida do teu irmão. Respeita a vida da tua irmãzinha. Nós estamos aqui para somar. Você não precisa disputar se você é melhor talentosa, melhor nisso, melhor naquilo. Você é assim. Ah, eu tenho essa minha filha aqui, eu falei da irmã, da filha da vizinha que estuda, que trabalha, que toca teclado, que é não sei o quê. Ah, eu falo da filha da vizinha que está quase se formando para minha filha. O que você está fazendo? Fala, filha, você tem as tuas habilidades. Você é especial, você é amada. E eu acredito em você. Para com essa comparação. Para de plantar semente de contenda. Para com esse blá, 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 para colocar contenda, inveja e ganância no coração. Filho, você não precisa disputar com nada. Você é único. Filho, você tem as tuas habilidades. Você também é único. Não tem que olhar e comparar. Para com isso. Deus está trazendo essa palavra para você escutar hoje, muito especial. Não precisa disputar afeto, não precisa disputar carinho, não precisa ter essa semente de contenda. Tá com inveja, tá com ciúme, por isso que não fala com você, por isso que isso, que aquilo acabou. Acabou. Você não precisa disso. O teu irmão mais velho entregou a vida por você. Você é livre, não tem disputa. É teu irmão, você ora, você agradece. Graças a Deus. E tem a parte 2 dessa palavra que vai ser essa semana. Amanhã? Será? Até sábado, né? Para nós colocarmos em ordem, e semana que vem volta na segunda, quarta. Em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, se foi plantado sementes de criação, doutrinas para disputar contra irmãos, que caia por terra nessa madrugada, Pai.
nessa madrugada que eu tô aqui gravando esse vídeo, Senhor, que eu sei que vai libertar pessoas, Pai. Vai tirar das cadeias da alma, cadeias que estavam presas em questão de irmandade, em questão de se sentir sozinho, em questão de querer disputar essa ferida que virou um rombo, que virou um câncer. Que não consegue chegar na igreja, que não consegue ter amizade no trabalho, que não consegue olhar para o outro com um olhar de misericórdia, de irmandade. Cai por terra nessa madrugada, que possa ver, que possa acolher, que possa amar a vida do outro. E assim eu oro, Senhor, que a nossa irmandade é reconstituída pelo sangue do Cordeiro na cruz. Nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos escolhidos. E todo o mal já caiu por terra, porque Jesus é o nosso irmão mais velho e ele derrubou as muralhas. E aqui na nossa mentalidade, põe na mão da tua mente, cai por terra tudo aquilo que foi plantado como semente. E agora vem o poder e a glória do Pai, trazendo a reconstituição da irmandade na terra, olhando para o próximo e amando como você ama a ti mesmo. Assim eu oro e declaro nas nossas vidas em nome de Jesus.